Bem-vindo, deputado federal Rubens Pereira Júnior, vice-líder do governo na Câmara do PT do Maranhão. Muito bem-vindo. Salve, Rubens. Obrigado, pessoal. Tá tudo certinho o áudio? Estão me ouvindo bem? Tá, perfeito. Estou aqui prestar conta aí, contar um pouquinho dos bastidores. Bora lá. Bom, ia começar por isso. Ótimo. Perfeito. Vou chamá-lo de você, né? Acho que você, além de tudo, é mais novo que eu. Então, vamos me dar esse direito. O que você pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. O que você pode contar dos bastidores dessa CPI, Rubens? Você que se destacou muito, apareceu nacionalmente, ganhou grande visibilidade nesse evento. É muito legal isso, quando isso acontece, né? Porque a gente tem uma série de deputados muito qualificados, no campo progressista em especial, que às vezes não ficam ali submersos, não? E numa oportunidade como essa, numa CPI, aparece muito, esse é o teu caso. É verdade. Para mim foi uma alegria. Eu estou no meu 3º mandato, mas eu não tinha participado ainda de uma CPI com tanta visibilidade como essa que nós temos hoje. E para mim é incrível, especialmente o feedback que a gente recebe da população lá na ponta. Então, quando eu estou andando lá no Maranhão, no interior do Maranhão, alguém diz: gostei da pergunta que tu fez para o general Heleno. Então, saber que está sendo acompanhado é algo que vale muito a pena. E é justamente por isso que eu já começo fazendo a avaliação da CPI. Ao meu ver, a CPMI alcançou o seu objetivo, porque, como é uma investigação política e pública, ela colocou a pauta do 8 de janeiro na ordem do dia. Sem a CPI, é possível que nós já estivéssemos esquecido os atos golpistas do dia 8 e os atos preparatórios. Então, com a CPMI, esse assunto ficou em evidência, ficou permanentemente sendo debatido pela imprensa, pela sociedade, no parlamento. A CPMI, de alguma forma, contribuiu para que nós tivéssemos avanços nas outras investigações. Eu tenho certeza, Renato, que sem a CPMI, a gente não teria tido, por exemplo, a delação do Mauro Cid, que essa é muito grave. Ele é o homem que viu e ouviu tudo, e ele pode dizer para a sociedade justamente quem dava as ordens para ele. Sem a CPMI, a gente não teria tido a prisão, por exemplo, do Silvanei, que é aquele cara que era diretor da Polícia Rodoviária Federal. Sem a CPMI, a gente não teria aprofundado na questão do hacker de Araraquara, que foi procurado por Bolsonaro para invadir as urnas eletrônicas. E no dia 10 de agosto do ano passado, em pleno período eleitoral, teve uma reunião com o Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada. Eu fico imaginando como é que o presidente da República, para os seus afazeres, ou como é que um candidato a presidente abre a sua agenda para reunir com um hacker com esse objetivo de atentar contra a democracia. Então, a CPMI ajudou bastante, e agora ela se prepara para entrar na 3ª fase. 3ª e última fase, que é justamente a fase final, a fase do relatório. Então, qual é o nosso calendário dos próximos momentos? No dia 17 de outubro, portanto, na outra semana, passa essa do feriado, é a próxima, a relatora irá apresentar o seu relatório. É possível que a oposição apresente um voto em separado, e eu tenho segurança de que nós venceremos nos votos essa questão, e aí a gente vai poder indiciar muita gente, pedir muitas providências, eventualmente fazer uma alteração legislativa, mas, repito, a CPMI cobriu o seu papel. Em relação aos militares, Rubens, porque é o que tem... eu estava lendo aqui hoje até no Globo, que o Braga Neto ele não vai ser convocado e que haveria alguma espécie de articulação para blindar os militares, principalmente, né, o alto comando. E hoje a gente tem essa notícia do tal grupo do Kids Pretos, que eram tipo uma tropa de elite do exército que foram lá infiltrados, né, e muitos bolsonaristas falavam de infiltrados. Né? Como que ficam os militares? Tem alguma definição nesse sentido? A gente não teve blindagem com ninguém ou com nenhum setor. Então, nós aprovamos vários requerimentos, convocando vários militares
que participaram ou por ação ou por omissão de todos esses atos golpistas. É certo que a CPMI não conseguiu fazer tudo o que queria. Nós ouvimos muitos poucos financiadores, ontem foi o primeiro, nós ouvimos poucos militares de uma forma geral, gostaríamos de ter ouvido mais. A gente gostaria de ter tido acesso, por exemplo, aos RIFs do Bolsonaro, para saber justamente de onde vinha todo esse financiamento, mas ainda que não tenha sido uma comissão perfeita, o trabalho dela foi absolutamente satisfatório e conseguiu contribuir com a investigação. Nós não gostaríamos de reacender uma crise militar no governo Lula, hoje isso está mais ou menos pacificado, então desde o início a gente tinha esse cuidado, mas sem que isso se confundisse com blindagem ou anistia. Justiça seja feita, ao fim e ao cabo, parte das Forças Armadas não topou o golpe. Teve a tentativa, mas o alto comando, de alguma forma, na hora H, por mais que eles torcessem pelo golpe, eles não deram o comando para que fosse, de fato, perpetrado. E sem a participação dos militares, o golpe deixa de existir na sua totalidade, ele fica incompleto. Então, era como se eles estivessem assim, todo mundo torcendo, mas cada um deles dizendo, vai tu, vai lá você, dá o golpe você. Então, por falta de apoio internacional, por falta de apoio aqui mesmo, termina que, na sua maioria, eles não concordaram com isso. Dizem, e a imprensa até relata, que na delação do Mauro Cid, inclusive, ele fala isso, que parece, salvo o melhor juízo, o comandante da Marinha topou e o comandante do Exército não teria topado, teria, inclusive, dito, olha, se prosseguir por esse assunto, eu vou ter que prender gente aqui. Então, nosso desejo era não reacender essa crise militar e, aos poucos, os militares vão voltando a ter o seu papel dentro das Forças Armadas, sob a liderança do presidente Lula, que é isso que a Constituição prevê. Deputado, você já teve acesso ao depoimento do Mauro Cid? Não tive. Essa delação está em segredo de justiça. Nem se a CPI tivesse pedido, a gente não conseguiria. Eu respeito o papel da imprensa, a imprensa cabe ir atrás da notícia e é um direito à informação, mas eu entendo que no meu papel eu prejudicaria a investigação. É por isso que nem a CPI pediu acesso às informações sigilosas, especialmente daquilo que ainda há diligência em curso. Em algum momento alguém disse, a delação pode ser perante a CPI. Teve um parecer do Senado Federal dizendo que sim, que poderia. Eu, particularmente, era contra que a delação do Mauro Cid se desse no âmbito de uma CPI. Eu tenho dúvida da juridicidade dessa medida, entendo que cabe melhor ou à polícia ou ao Ministério Público, homologado pelo Poder Judiciário, mas se a delação acontecesse no âmbito da CPI, iam politizar a delação, iam partidarizar a delação e ela perderia força. A delação tem um pressuposto de ordem lógico, que é o seguinte, exigir que, em tese, o peixe pequeno diga quem era o seu superior, contribuir para a investigação. Então, na delação, suponho que o Mauro Cid não apenas assumiu a culpa, mas sim que colocou quem era, que estava em posição hierárquica superior a ele e que contribuiu de alguma forma para esses tantos atos antidemocráticos. É porque eu lhe fiz essa pergunta, porque, entre outras coisas, na delação, o Mauro Cid teria dito que o Felipe Martins, aquele, o senhor deve lembrar, seria o autor do decreto do golpe. E, por acaso, nós sofremos um processo do Felipe Martins, e aí a gente conseguiu reverter o processo para processá-lo, tem um nome específico jurídico aí, a reversão do processo, e aí ele teria que responder a gente, ele está sumido, deputado. A gente não encontra mais o Felipe Martins, ele sumiu em todos os endereços, e hoje sai uma matéria no Metrópole dizendo que ele teria ido para Miami no dia 30. Junto com o Bolsonaro. Junto com o Bolsonaro, e depois ele desapareceu. É uma figura do golpe que precisa ser melhor investigada, o senhor não acha? Na verdade, ele tem muita cara do bolsonarismo, Renato. É um cara que é valentão nas redes sociais, que fala mundos e fundos, e na hora que tem que prestar satisfação à justiça, foge, escapole, pede desculpa, ou como nós vimos ontem na CPMI, chega até aos prantos em alguns momentos.
Então, o bolsonarismo ele é valente quando ele está ali dentro do cercadinho. E um dos nossos maiores desafios é justamente mostrar que há uma realidade para além do cercadinho. E enquanto eles acreditam em cercadinho, esse foi um dos motivos que eles perderam a eleição. Bolsonaro achava que só governar para o cercadinho dele era suficiente para se construir maioria. Mas esse assunto do Felipe deixa de ser da política e passa a ser um assunto da justiça, do judiciário. Então, torço que o judiciário consiga localizá-lo para apurar as responsabilidades, que a gente possa ter isso. Inclusive, a gente tem que aprender com a Argentina. A Argentina tratou o pós-ditadura bem melhor que o Brasil. Lá eles levaram muito a sério a questão do direito à verdade, o direito à memória e o direito à vida. Até porque isso permite apurar responsabilidades, isso permite aprender para evitar que novos atos como esses se repitam. Então, não é apenas apurar responsabilidade sem anistia. É sem anistia, mas nós queremos também a memória bem viva, bem contada dessa história, para evitar que atos como esse possam se repetir. E essa foi mais uma vitória da CPMI. Tu reparas, Dri, que no início haviam duas teses sobre o ato do dia 8. Uma tese que era uma manifestação política e que alguns se excederam e fizeram atos de vandalismo. Essa era a primeira tese. A segunda tese era que não, que foram vários atentados à democracia, que tinha como objetivo impedir o mandato legitimamente concedido pelo povo ao presidente Lula. E ao final da investigação, a primeira tese cai quase que no anedotário. É uma espécie de terraplanismo, é uma ficção científica. Ninguém hoje acredita, em sã consciência, acredita que foi um ato isolado. Então, é mais uma vitória da CPMI, que ficou provado que, de fato, foram vários atos preparatórios, vários atentados à democracia que culminaram no dia 8. Então, teve interdição das rodovias depois do resultado da eleição, teve os acampamentos em frente aos quartéis que contribuíram para isso, teve invasão à sede da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula. Isso é muito sintomático. Naquele momento, eles disseram, bem, o cara vai assumir mesmo. Hoje, a Justiça Eleitoral convalidou o resultado da eleição, reconheceu, homologou. Então, ali foi um outro momento. Teve uma bomba no aeroporto de Brasília. E qual era o objetivo da bomba? Véspera de Natal. Quem conhece Brasília sabe que Brasília é uma cidade que se movimenta muito no período do Natal, porque muita gente retorna para suas cidades. Qual era o objetivo? Ter um caos social para impedir a posse do presidente da República. Teve também uma minuta golpista, muito mal feita. É um terraplanismo jurídico, que não tem amparo no direito, na jurisprudência, nas ciências sociais de uma forma geral. Teve também uma tentativa de invasão à urna eletrônica do TSE, essa feita diretamente pelo então presidente Bolsonaro com hacker de Araraquara. A ficção política do Brasil é impressionante. Parece uma série daquelas de séries políticas com muita invencionice, mas isso é a realidade. E, por fim, eles iam atentar no dia da posse do presidente Lula. Como a posse foi democrática, popular, cheia de gente, com muita alegria, eles se intimidaram. E aí a tentativa de golpe se deu no dia 8, uma semana depois, no primeiro domingo. E antes que alguém diga, não, era só contra o governo Lula. Não era. Por isso que invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo Tribunal Federal, invadiram a Câmara e o Senado. Então, invadiram e ocuparam a sede dos três poderes. Teve a omissão da polícia do DF, é fato, isso ficou bem caracterizado. Havia um plano de ação integrada que, se tivesse sido colocado em exercício, teria evitado o ato do dia 8, mas propositalmente desarticularam o PAI, o Programa de Ação Integrada, e isso também contribuiu. E a CPMI, portanto, ajudou a mostrar que foram vários atos contra a democracia que culminaram no dia 8. Então, é mais uma vitória da CPMI ter deixado claro essa narrativa de invenção em relação a um ato isolado e ter provado que foram vários atos preparatórios até chegar ao dia 8 de janeiro. E, além disso, só para não deixar, porque teve a bomba do caminhão lá, mas teve a bomba também na rodoviária em Brasília, foi enxada uma bomba lá, e em Tabatinga tinham outras bombas. E quando Washington, né? George Washington foi preso, ele tinha várias bombas com ele.
Então, eles tinham um projeto de criar um caos em Brasília, né, explodir Brasília, porque era a torre de transmissão que estava no projeto, e aquilo se alastrar por outros lugares, né, deputado? É uma coisa, quando as pessoas falam, não, mas não foi terrorismo, eram só uns velhinhos, um pessoalzinho indo lá para Brasília, tadinho, o velhinho até chorou ontem na CPI, coitado dele, que colocou não sei quantos caminhões à disposição, pedindo intervenção federal, ontem ele chorou, a Damares consolou. Aí tem gente, às vezes, pessoa boa, fica com dó, fala, ai, tadinho. Mas esse povo queria uma ditadura no Brasil que censuraria, muito provavelmente torturaria, tiraria liberdades, caçaria o deputado, o deputado não estaria aqui hoje falando com a gente provavelmente estaria no Paraguai, escondido no meio de um cano de esgoto, porque isso é perseguido por tudo quanto é canto, né? Seria essa a vida, né? Ia voltar os tempos da ditadura militar que a gente viveu durante 21 anos no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para o... Pode falar. Comenta. Foi não. Não, porque... Não, esse era o desejo deles, para interromper o mandato do presidente Lula. Eles falaram isso várias vezes nas oitivas, e eles esperavam um golpe. Quando o golpe não veio, que é aquela história, eu quero um golpe, dá o golpe você. Faltou eles quem tivesse coragem, de fato, para fazer aquilo que eles acreditavam que era correto. E aí eles disseram, não, então vamos criar um caos social. Era a bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Eles que falam tanto em Deus e fazem isso justamente numa data tão simbólica para o cristianismo, 24 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo. No planejamento deles, eles também queriam colocar uma bomba lá naquela linha de transmissão, lá perto de Águas Claras e Taguatinga, que era para ter uma grande explosão. Então, isso não é coisa de cidadão de bem. Isso não é coisa de cidadão. Uma pessoa dessa é, de fato, terrorismo. E quem define se era uma tentativa de golpe de Estado ou não é a lei. E vejam como é a ironia do destino. Quem tipificou o golpe de Estado foi uma lei de 2021, que foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Então, ele não imaginava que ele estava sancionando, tipificando o golpe de Estado. É por isso que as penas têm que ser duras mesmo, e o Supremo tem fixado entre 12 e 17 anos, tem individualizado a conduta de cada um. Então, repito, dar golpe... E o crime que está lá na lei é tentar dar um golpe de Estado. O crime é considerado consumado pela simples tentativa, não precisa o golpe de Estado ter tido sucesso. A simples tentativa já é criminosa e já com penas bem duras, e tem que ser assim mesmo. Então, a CPI deixou de abordar um ou outro ponto que poderia ter ido. Podia ter convocado o governador do Distrito Federal, tem até dúvida jurídica se pode ou não pode, eu entendo que pode, era uma possibilidade. Teve gente que em dado momento disse, eu quero ouvir, quero convocar o Bolsonaro, para ele dar explicação. O meu posicionamento político, não é do meu partido, é a minha opinião individual, é que nós não deveríamos convocar o Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível já para a eleição de 2026, portanto, ele já é carta fora do baralho. Tudo que ele quer é uma tribuna, tudo que ele quer é uma oportunidade de estar falando, de se vitimizar, de estar em evidência. Por mim, a esquerda esquecia o nome do Bolsonaro, ele tem que se resolver na justiça, que ele tem muitos problemas na justiça, tanto na justiça eleitoral quanto na justiça criminal. E eu, pessoalmente, defendia que ele não deveria ser convocado, o que não impede, inclusive, de amanhã ele ser indiciado. Ele teve participação, ele inspirou, ele instigou, teve a participação direta junto com o hacker na tentativa de hackear a urna eletrônica, só que a urna é confiável, não é possível ela ser acessada, e essa é mais uma das vitórias. Mas isso tem um desdobramento político para o parlamento. Qual é a nossa diretriz aqui no parlamento? A gente quer isolar os radicais, esse pessoal que nega a ciência, que nega a vacina, que nega a democracia, que nega a estatística. A gente quer isolar esses na sociedade e aqui no parlamento e quer dialogar com o centro democrático. Tem alguém que diverge de mim na pauta econômica. Beleza, mas tem muita convergência. Tem muita coisa que a gente concorda. Então, vamos construir maiorias. A gente não quer unanimidade. Com quem a gente não dialoga? Com quem é negacionista da democracia.
Esse aí tem que ser isolado, inclusive, na sociedade. Deputado, paralelamente, enquanto estava acontecendo, né, a CPMI, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar os primeiros réus do 8 de janeiro, né? Então, os primeiros pegaram penas que chegam até 17 anos e os que estão sendo julgados, né, continuando, estão pegando penas parecidas, 14, 17, e gerou uma polêmica em relação a essa, né, dosimetria, se há, mas não era muitos anos. O que o senhor acha, né, sobre essas penas e se com esses exemplos o Bolsonaro poderia pegar os incitadores, aí outros muito mais, até 20 anos? Sim, sem dúvida alguma, a pena está sendo razoável pela gravidade dos crimes que eles cometeram. O crime de golpe de Estado é, de fato, de 8 a 12 a pena inicial. Então, na dosimetria, e são 4 crimes, é um concurso de crimes, aí é por isso que tem chegado em 17. 2 ministros do Supremo que foram vencidos tentaram baixar essa dosimetria para 2 anos, mas foram derrotados, e a democracia exige que você verifique por maioria qual é o sentimento, mas até durante o debate ficou muito clara essa diferença entre esses bolsonaristas, que citam o Pequeno Príncipe, e a realidade. Então, o ministro do Supremo chegou a dizer, olha, essa cadeira que o senhor está sentado hoje, ela estava lá no meio da praça. É porque, no final das contas, esses que atentaram contra a democracia achavam que a democracia brasileira era feita de tijolo, janela e vidro. Eles achavam que, quebrando a janela do Palácio do Planalto e quebrando a janela do Supremo, que isso acabaria a democracia do Brasil. Com todos os defeitos que nós temos, mas as nossas instituições são muito mais fortes do que cimento e parede. Tanto é assim que o atentado foi no domingo. Na segunda-feira, o presidente Lula, liderando, desceu a rampa com todos os governadores do Brasil. Isso é muito emblemático, isso é histórico. A tentativa de golpe foi no domingo. Na segunda-feira, à noite, eu era o relator no plenário da Câmara dos Deputados relatando a intervenção federal, que foi aprovada e que foi um acerto. O golpe não foi para frente porque o presidente Lula acertadamente decretou intervenção federal. Então, as nossas instituições, que estão longe de ser perfeitas, é certo, mas vem num processo de fortalecimento, de amadurecimento, e quem ganha com isso é a sociedade brasileira. A gente comemora essa semana 35 anos da Constituição, eu sigo defendendo muito. Ela, durante um período, ela teve muito fora de moda, todo mundo rasgava, todo mundo procurava um atalho na Constituição, mas ainda assim eu vejo que ela é indispensável para a gente garantir a reconstrução do nosso país e ter ela como instrumento garantidor de direitos, que é o papel que uma Constituição deve ter. O deputado Rubens Pereira Júnior, tem gente aqui falando, nossa, ele parece o Flávio Dino. É filho do Flávio Dino. Olha, que legal. Tá. O deputado foi do PCdoB durante mais de 10 anos, né, deputado? É isso. Na verdade, Renato, de fato, eu tenho um carinho muito grande pelo Flávio, ele foi uma inspiração para eu entrar na política, ele foi meu professor na faculdade, ele foi meu orientador da monografia na Universidade Federal do Maranhão, aí atendi o convite dele, eu apoiei o Flávio na primeira eleição dele em 2006, ele entrou para a federal e eu para a estadual. Aí apoiei ele para governador, me filiei ao PCdoB a convite dele na época, e a gente fez todo esse enfrentamento no estado do Maranhão. Em 2014, quando ele se elege governador, foi quando eu me elegi pela primeira vez deputado federal. Tenho uma relação de amizade com ele, ele foi meu padrinho de casamento, então é para além da política essa amizade que nós temos, e é uma referência política que eu tenho não só no estado do Maranhão, como também no país. A gente divergiu quando ele saiu do PCdoB e se filiou ao PSD, eu disse para ele, boa sorte, mas eu vou direto para o PT agora, que é o partido maior dentro da nossa federação, e estou muito bem, muita vontade aqui. Então, falou, o Flávio vou direto, porque você acha que ele vai ainda um dia para o PT, né? Eu vou direto, você passa... Aí eu me sumo ele. Ele gosta muito de fazer uma citação bíblica que diz o seguinte, tu que o dizes, não fui eu que falei. Aí é tu que estás falando. Pode ser até que ele fique até sem filiação partidária, não sei. Estou falando demais, né? Vamos aguardar, que tem muita coisa ainda por acontecer. Ele está cogitadíssimo para ir para o Supremo Tribunal Federal. Né? O nome dele é hoje o favorito para o Supremo. E você, Rubens, é candidato também a prefeito de São Luís, né? Ou estou enganado?
Não, eu fui candidato na eleição passada, nós tivemos 10% dos votos, acabei em quarto lugar, uma campanha que foi prejudicada pela pandemia, mas fiz a defesa do governo do governador Flávio Dino na época, do presidente Lula, num momento que ninguém queria estar defendendo o Lula, eu estava levantando a bandeira por convicção. Nessa eleição, eu não sou pré-candidato a prefeito, eu estou muito mais focado em ajudar o governo do presidente Lula aqui no Congresso Nacional, tenho dado a minha contribuição, acredito que essa pode ser uma tarefa que possa ficar para o futuro. Então, nesse momento, eu sou eleitor e daqueles entusiasmados, quero ver o melhor da minha cidade, mas a minha tarefa hoje é aqui na Câmara dos Deputados. Eu achei que o PT ia aproveitar a oportunidade para ele lançar. Falei, ó, o PT vai ter candidato em São Luís. Mas então o PT fica sem candidato em São Luís? Eu defendo que o PT indique o vice em alguma candidatura progressista, que a gente possa compor a chapa, debater a cidade, defender a nossa plataforma de governo do presidente Lula. O Lula teve a segunda maior votação do Brasil lá no Maranhão, então é muito forte. A gente tem também o vice-governador Felipe Camarão, que pode ser sucessor do Carlos Brandão, é uma decisão a ser tomada lá na frente, mas termina que entendo que é o momento do PT em São Luís não ter esse protagonismo e se posicionar bem para a eleição de 2026. Aí, em 2026, o projeto estadual do PT é muito grande no estado do Maranhão. Muito bem. Dri, temos aí superchats, comentários, perguntas para o deputado. Exato. O Marcelo Matos diz: somos fãs número 1 do deputado Rubens. Força, querido companheiro Marcelo, que é de Santos. Olha, você tem fãs em Santos, deputado. Não, muita gente aqui elogiando a atuação do deputado na CPMI. A Graça Matos, também em Santos, diz: admirável e querido deputado Rubens, a democracia lhe agradece pela sua luta contra o fascismo. E deixa eu ver aqui mais. A Carmen Moretson diz: em todos esses atos houve participação militar, os atos que a gente listou aqui, né, no dia 12, no dia 24, a tentativa de explosão da bomba. O doutor Hugo Paiva Teixeira Júnior diz: não se esqueçam das paralisações nas estradas como componentes dos atos antidemocráticos. Abraço a todos e parabéns pelo programa. Obrigada, Hugo. A Deise diz: não foi um ato de velhotes, era Ataque Kids. Agora a gente fica sabendo, né, desses kids pretos, né? E um canalha envelhece e chora também, acho que é o Carlos Alberto Veloso Lopes, em relação ao acusado de financiar o golpe ontem. O Zezito de Oliveira pergunta: se Lula estivesse no Palácio dia 8, sairia ferido? Acredito que sim. O que você acha? Eu acho que correu o risco de sair morto. Isso ficou claro no depoimento do G. Dias. Os golpistas, eles queriam sangue. Eles torciam para que a desocupação do palácio tivesse deixado uma vítima. Eles queriam ter celebrado um cadáver. Mas até nisso nós fomos abençoados e a desocupação aconteceu de ordem basicamente pacífica. Então, depois que houve a intervenção no sistema de segurança do DF, aí a Força Nacional pôde atuar, aí a própria polícia do DF pôde atuar, e o GSI também ajudou, mas, sem dúvida alguma, o desejo deles era que tivesse sangue. Acho que eles fracassaram quando o golpe não deu certo, quando não teve um cadáver para eles comemorar. Infelizmente, era com esse tipo de gente que a gente estava lidando, e era esse tipo de gente, inclusive, que governava o país há bem pouco tempo atrás. Tem mais uma pergunta do Bernardo Pereira, que é membro aqui da TV Fórum. Ele pergunta: o que o deputado achou da postura do Arthur Maia ontem, forçando uma votação de requerimento e condicionando outras votações à sua aprovação? Eu, particularmente, não concordei, mas essa é uma atribuição regimental do presidente. O presidente pode inserir algo de forma extra-pauta e ele decide os requerimentos que são votados e que não são votados. Eu prefiro a previsibilidade do regimento. O regimento diz que qualquer matéria, para ser votada, tem que ter 48 horas antes sendo publicado, exceto a extra-pauta inserida pelo presidente. Então, foi uma ação que é amparada pelo regimento, mas que eu, particularmente, não acho que tenha sido o melhor caminho. Ora, a bancada governista reclamou do presidente Arthur Maia, ora, a bancada de oposição reclamou. Acho que, de uma forma geral, o trabalho dele foi positivo, é minha avaliação individual,
por mais que eu tivesse feito um outro ponto diferente, mas a CPI alcançou seu objetivo e ele teve um papel nisso. Foi muito difícil presidir, porque em alguns momentos a bancada da oposição tentava transformar a CPMI num circo. Várias vezes a estratégia deles era interromper as nossas falas. E isso quem mais sofre, inclusive, é a relatora, inclusive por ser mulher. Então, ele conseguiu minimamente colocar uma ordem nos trabalhos, que é uma das coisas mais difíceis que tinha na CPMI, não se transformou num circo. Então, na minha avaliação, o presidente Arthur Maia fez um trabalho que eu considero positivo, apesar das divergências, e muitas divergências que eu tive com ele ao longo do processo. Legal. Deputado, eu queria te agradecer. Muito obrigada por estar aqui hoje, fazendo esse balanço da CPMI. Parabéns lá pelo trabalho também. E até a próxima, já vou dizer. Vamos lá, né, deputado? Vamos vir mais vezes aqui na TV Fórum. Já está convidado. Já, exatamente. Obrigado. Eu sou manso, isso quer dizer que eu vou aceitar, sim, esse convite, vou estar aqui mais vezes. E preparando aí, então, os próximos capítulos. Dia 17, apresentação do relatório. Dia 18, votação do relatório. Então, todo mundo acompanhando. Obrigado, pessoal. Até mais. Salve, salve, deputado. Boa sorte, viu? Tchau.